Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Direito Cibernético. Eu sou o professor Diego Demiciano e nós estamos aqui para a nossa quarta e última aula dessa disciplina. Nós vamos falar hoje do direito contratual eletrônico às relações consumeristas. Qual que é o objetivo dessa disciplina? É que você conheça o direito contratual eletrônico e os efeitos que ele causa no direito privado. Principalmente no que se trata das relações de consumo, as relações consumeristas. Você também tem que conhecer o cenário e os conceitos do direito cibernético. Essa é a nossa aula 4 e esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar. Inicialmente, nós precisamos saber o direito contratual eletrônico. Porque, pensa, você celebra contratos o tempo todo. Você, para estar me assistindo, celebrou um contrato com a instituição. Você, muito provavelmente, celebrou contratos para adquirir as roupas que você está vestindo agora. Você adquiriu também o computador que você usa, o celular. Tudo isso por meio de acordos de vontades. E os contratos nada mais são do que acordos de vontades. Você tem a intenção de adquirir um produto. Alguém tem a intenção de vender esse produto para você e vocês firmam um acordo de vontade, um contrato que possibilita que as duas partes tenham seus interesses atendidos. Bom, o que é um contrato, então, para o direito? O contrato para o direito é um negócio jurídico. E não se preocupe, eu vou explicar para você o que é negócio jurídico. Então, o contrato é um negócio jurídico, por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios e da função social e da boa-fé, também vou te explicar isso, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir segundo a autonomia de suas próprias vontades. Gente, esse conceito, ele é muito bonito e ele é muito completo. Por isso que eu trouxe ele para vocês. Mas eu quero que você não se assuste, tá? Eu vou fragmentar esse conceito e nós vamos conhecer eles item após item, tá? Fique tranquilo que as palavras são difíceis, o conhecimento é complexo, principalmente para quem não é da área do direito, mas você vai conseguir compreender tudo, eu te garanto. Bom, iniciando pelo negócio jurídico, o negócio jurídico é um ato praticado pelas pessoas que o direito permite escolher os resultados. O contrato é uma espécie de negócio jurídico, como nós vimos. Bom, se voltarmos aqui, além de negócio jurídico, nós precisamos entender o que são princípios. E nós vamos ver isso no decorrer da aula. Função social. Além de princípios, nós precisamos entender o que é função social e boa-fé, tá? Autodisciplina, só para você lembrar, é que as pessoas têm a possibilidade de se autorregularem. Bom, falando então, primeiro, da função social. A função social, de uma maneira bem simples, é o que aquele contrato tende a resultar para a sociedade. O que a sociedade espera daqueles contratos. Porque os contratos são celebrados particularmente. Mas, numa perspectiva macro, numa perspectiva abrangente, nós podemos entender o contrato com uma série de atos praticados na sociedade. E esses atos podem ser nocivos ou podem ser benéficos. Quando eu falo de função social do contrato, eu estou querendo dizer qual o objetivo, qual o reflexo daquele contrato para a sociedade. Voltando ao nosso material, nós temos que pensar em desenvolvimento econômico, com certeza, né? A função social e o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é o desenvolvimento do país enquanto economia. Segurança jurídica. A segurança jurídica é um tema mais complicado.
A segurança jurídica tem a ver com a previsibilidade, ou seja, o que eu espero, enquanto cidadão, que determinada conduta minha ou determinado evento que aconteça comigo seja resultado no direito. Ou seja, eu tenho que saber o que vai acontecer comigo. Eu tenho que ter essa expectativa sobre o que vai acontecer comigo em determinadas situações. Essa previsibilidade, essa expectativa é objeto da segurança jurídica. Além disso, a pacificação social. Ou seja, os contratos sempre vão ser interpretados de maneira a gerar uma resolução para as vontades que estão sendo trabalhadas naquele contrato. Se esse contrato não é bem resolvido, se esse contrato começa a dar problema e isso se estende para outros campos da vida das pessoas, nós vamos ter conflitos e esses conflitos precisam ser pacificados. Essa é outra perspectiva do direito contratual. Bom, finalmente, nós precisamos tratar da dignidade da pessoa humana. Professor, mas nós não estamos falando de contratos. Contratos não têm somente uma perspectiva econômica? Não, meu querido aluno, não. Os contratos não têm só uma perspectiva econômica. É por meio dos contratos que nós temos também acesso, né, numa sociedade capitalista, nós temos acesso a vários bens da vida por meio de contratos. Nós precisamos de internet. A internet confere, com certeza, dignidade da pessoa humana. Sem internet hoje, você tem uma restrição aos bens da vida. Imagina, sem internet, você não poderia estar assistindo seu professor nesse momento, imagina. Sem outros bens que você tem acesso por meio de contratos, como transporte, vários aplicativos que são no seu celular, direito bancário. Você, por meio desses contratos, você tem acesso à dignidade também da pessoa humana. E essa dignidade tem que ser respeitada por ambas as partes. A boa-fé objetiva. Antes de dizer para você o que é boa-fé objetiva, nós precisamos saber também o que é a boa-fé. A boa-fé objetiva, ela faz menção à intenção que eu tenho. Eu tenho que agir com boas intenções. A boa-fé nada mais é que boas intenções. Eu tenho que praticar boas intenções. E a boa-fé objetiva, ela está relacionada com a conduta que eu desempenho no contrato. A boa-fé objetiva está relacionada com os deveres de lealdade, confiança, confidencialidade e transparência. Ou seja, a conduta que eu desempenho no meu contrato tem que obedecer esses deveres. Bom, falando de contrato e complicando mais um pouquinho, nós falando de negócio jurídico, você entendeu que o negócio jurídico é um ato que as partes podem... É um ato praticado pelas partes que elas podem escolher os efeitos, né, que vão vir, os efeitos econômicos desse ato. É bilateral porque tem duas partes, né? Bi quer dizer dois, por meio do qual as partes, visando atingir determinados interesses patrimoniais, tá? Então, nós estamos falando de dinheiro, convergem suas vontades, criando um dever jurídico principal. E aí nós temos três principais obrigações: dar, fazer ou não fazer. Né? Não fazer é se abster. Né? Quando você está numa discussão e a sua esposa, o seu companheiro, né, pede para que você não saia de casa, ele está pedindo uma obrigação de não fazer para você. E assim, deveres jurídicos anexos decorrentes da boa-fé objetiva e do superior princípio da função social. Perceba, meu querido aluno, que os conceitos vão se encaixando. A boa-fé, ela é um norte, assim como a função social do contrato. Os demais deveres, os demais conceitos vão se encaixando no decorrer da aula e você vai percebendo que tudo vai fazer sentido. Bom,
para que você consiga entender o que é negócio jurídico, ele é a manifestação de vontade. O que é essa manifestação de vontade? É quando eu falo, eu quero, é quando eu manifesto que eu quero contratar. Emitida em obediência aos seus pressupostos de existência, validade e eficácia, com o propósito de produzir os efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico, pretendidos pelo agente. Então, pode parecer complexo, mas não é. O contrato, ele é feito de maneira a que as partes declarem essa vontade. Como ela faz isso? Como ela declara a vontade? Às vezes, somente levando um produto do guichê, né, das gôndolas de um mercado até o local de pagamento. Quando você chega no supermercado, não tem nenhum contrato para você assinar, mas você está celebrando um contrato. Esse contrato é de compra e venda, né? A obrigação que você tem nesse contrato é uma obrigação de dar dinheiro, enquanto o supermercado tem a obrigação de te dar o produto que você está levando. Essas duas obrigações de dar formam um contrato. Voltando para o nosso material, e quais são os pressupostos de existência, validade e eficácia? Isso você precisa saber que o negócio jurídico deve obedecer. No decorrer da nossa matéria você vai compreender. Bom, e aí, agora que nós já conhecemos o contrato, nós precisamos falar sobre os princípios contratuais. Os princípios contratuais são ditames superiores porque eles funcionam como regras de interpretação, que fundam e formam um conjunto de regras do direito positivo, conferem, assim, fundamento de validade e significado legitimador à integridade da legislação. E aí, agora, eu quero que você preste atenção em mim aqui. O princípio é uma norma superior, é uma norma de interpretação, é uma norma que diz como as leis, como as outras normas devem ser interpretadas. O princípio, ele guarda um valor como pode ser a vida, a dignidade da pessoa humana, ou qualquer outro que seja necessário para que a sociedade se desenvolva bem. O princípio, ele funciona como uma luz, um farol, que dá o norte para onde a interpretação daquela determinada lei deve seguir. E quais são os princípios? Perceba que os princípios estão situados de maneira superior e eles servem como normas abstratas, como normas que não estão positivadas necessariamente, que não são uma lei, que não tem uma ordem específica, como, por exemplo, no Código Penal, nós temos a norma do artigo 121, que se você matar alguém, você vai ser preso. Não é isso. O princípio que está sendo tratado naquela lei é a proteção da vida. Ou seja, o princípio da proteção da vida está em consonância, né, está conversando com a norma do Código Penal de matar alguém. Se porventura, no Código Penal houvesse uma norma de que favorecesse o homicídio, que é o contrário que está lá, essa norma colidiria com o princípio da proteção à vida. Como é o contrário, como no Código Penal está escrito que quando você tira a vida de outra pessoa, você deve responder pelo crime de homicídio. Nós temos uma norma que está adequada ao princípio da proteção da vida. E aí, nós temos uma evolução. Assim como no direito cibernético, nós tivemos várias evoluções decorrentes da inovação, essa inovação também aconteceu no direito contratual. Vocês já devem ter ouvido, muito provavelmente,
aquele brocardo, né? Aquela frase, olho por olho, dente por dente. Bom, o direito, assim como a sociedade, evoluiu. Antigamente, a legislação era arcaica, né? E ela foi evoluindo com o passar do tempo. O mesmo aconteceu com os contratos. Inicialmente, os contratos eram lei entre as partes. O contrato não poderia ser alterado, o contrato não era subsumível, né? O contrato não precisaria obedecer a princípios. O contrato sequer era interpretado com princípios. E a intenção primária, né? A intenção precípua e única do contrato era patrimonial, versar sobre os bens materiais. Hoje não. Hoje nós acrescentamos ao contrato a função social, ou seja, o que aquele contrato deve representar para a sociedade, a boa-fé, ou seja, as partes, os deveres das partes ao contratar. E tudo isso é necessário para que esse contrato seja melhor aproveitado. Nós vamos ver que nós abandonamos a postura patrimonialista e adotamos uma visão mais humana do contrato. Nós podemos chamar esse fenômeno de dirigismo contratual, por meio do que a função social, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana é o que vai dar norte para as contratações na sociedade, para as contratações e para as interpretações. Esse dialeto, né? Essa frase que está dita aí, pacta sunt servanda, é um brocardo jurídico e advogado, né? A pessoa que lida com direito adora usar eles. Por quê? Porque eles consistem numa ideia fixa, né? E por a gente aprender assim, eu quero mostrar para vocês da maneira que eu aprendi. Mas o que ele quer dizer é que o contrato faz lei entre as partes. Isso quer dizer o quê? De uma maneira bem simplória, isso quer dizer que não importa o que esteja no contrato, não importa o que esteja versado no contrato, uma vez assinado, ele faz leis entre as partes. Ele tem que ser obedecido. E por isso, nós tivemos que amadurecer essa concepção. Eu trouxe no nosso material o livro Mercador de Veneza, de Shakespeare. Por que eu trouxe isso? E eu vou contar brevemente essa história para vocês, porque o Mercador de Veneza, ele conta a história de um rapaz que prometeu uma tira, né, um pedaço de couro, uma libra de couro, das suas costas. Porém, Shakespeare, né, brilhantemente trabalha esse dilema e expõe uma necessidade de aprimoramento dos contratos. Porque a resolução dada, brilhante de Shakespeare, como eu disse, ela se atém ao contrato, né, ou seja, como o rapaz se defende para que não tenha um pedaço da sua pele retirada, ele fala, olha, você só pode tirar a pele, mas o sangue você não pode. O Auto da Compadecida, outra obra também brilhante, repete essa cena. Também há uma simulação de um contrato ali, algo que se assemelha a um contrato com a mesma perspectiva. Hoje, não seria possível da pessoa dispor da vida por um contrato. Esse contrato poderia ser revisto e não precisaria ser levado aos últimos termos para ser anulado por uma questão ainda que não tem a ver com a vida, com a boa-fé e outras situações que impediriam que esse contrato tivesse validade. Ou seja, o Mercador de Veneza expõe uma concepção arcaica de contrato e expõe uma maneira de pensar. Essa maneira evoluiu e hoje nós temos uma concepção mais moderna que permite essa humanização do contrato, que permite que o contrato sirva a sua função social e que respeite aos princípios constitucionais, aos princípios contratuais.
Veja que nós buscamos o equilíbrio contratual. O equilíbrio contratual é que as partes devem assumir obrigações ou equivalentes ou pelo menos próximas. Né? Eu tenho que buscar o equilíbrio desse contrato. Se acontecer alguma coisa que torne a obrigação excessivamente onerosa, esse contrato pode ser visto, ou seja, há uma relativização daquela expressão pacta sunt servanda que fala que o contrato faz lei entre as partes. E aí, se houver uma prestação excessivamente onerosa, ela pode ser relativizada, né? E visto de outra perspectiva, uma parte não pode enriquecer às custas da outra ilicitamente. Bom, você deve estar pensando, mas como que acontece o contrato? Você precisa entender que o contrato ele deve seguir alguns passos. Como assim, professor? O contrato tem 3 fases. A primeira delas é a oferta, a segunda é a aceitação e o terceiro é a conclusão ou finalização. Como assim? Primeiro, uma pessoa faz a proposta. Eu quero comprar essa caneta por R$10. Você fala, eu aceito por R$10 ou não, só vendo essa caneta por R$20. Logo, eu falo, ofereço 15, vamos fechar dessa forma, você fecha a proposta, é feita em 15 reais, e aí nós assinaríamos o contrato ou você entregaria o contrato para mim, finalizando com a última fase. A primeira fase, quando você disse para mim, professor, quando eu disse para você, compra essa caneta por R$10, eu fiz uma oferta para você. A oferta também pode ser chamada de proposta e é o momento inicial do contrato, em que as partes manifestam seu interesse de celebrá-lo. Ou seja, eu falei que eu queria comprar e você falou que queria vender. As negociações podem se estender até que haja o consenso sobre o negócio. Ou seja, quando o professor falou para vocês, olha, eu quero R$10, você pediu 20, nós estendemos essa negociação até achar um consenso. O consenso foi o valor de R$15. A oferta representa o impulso decisivo para a celebração do contrato, consistindo em uma declaração de vontade definitiva. E aí eu peço atenção para vocês, porque a declaração não é uma declaração de amor. Não é, meu querido aluno. A declaração é uma declaração de vontade. A declaração de vontade de celebrar aquele negócio jurídico, de celebrar aquele contrato. A declaração pode ser pela voz, pode ser tácita, ou seja, somente por um gesto. Vamos supor, eu pago R$10 para você. Você não precisa me dizer nada, você me entrega a caneta e eu te dou os R$10, você recebe. Você não disse nada, mas o seu ato fez com que deu a entender que você queria vender ela pelo preço combinado. A oferta ainda, ela representa essa declaração de vontade definitiva. Ela pode se dar pela internet, por vários outros meios, por carta, por e-mail. Qualquer meio que você possa externar sua vontade de maneira clara é aceitável, é admissível. E se a oferta for pública, ou seja, uma oferta direcionada a várias pessoas? Lá no artigo 429 do Código Civil, nós temos que a oferta ao público equivale a uma proposta quando encerra os requisitos essenciais do contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos, dos costumes, né? Bom, outra coisa é a proposta que é limitada ao estoque existente. Bom, você já deve ter escutado promoções de mercado. Amanhã a banana vai estar a R$1. E aí, se você for ver nessas publicidades, sempre tem uma nota de rodapé dizendo assim, a proposta, né, a promoção é válida enquanto durarem os estoques. Bom, isso já está internalizado no direito.
o vendedor não é mais obrigado a cumprir a oferta, a comprar a banana de outra pessoa para te vender R$1. A oferta que é publicizada, ela tem que é anunciada numa televisão ou mesmo na internet, ela tem um caráter vinculante, ou seja, a pessoa que vende tem que oferecer aquele produto. Porém, ela não é obrigada a comprar mais estoque, ou seja, é só enquanto o estoque dela durar daquele determinado produto. Bom, o passo seguinte é a aceitação. Quando o professor diz para você, olha, eu quero pagar R$10, você disse, eu quero 20, nós continuamos a negociação até chegar no preço. Quando chegamos a R$15, você falou, não, tudo bem, eu te vendo. Nesse momento você aceitou, tá? E muitas vezes a aceitação não é suficiente para que o negócio se conclua. Se porventura você tivesse aceitado, mas não tivesse me entregado a caneta, aí o negócio não teria sido concluído. Porque a tradição de bens imóveis, né, a venda de bens móveis se conclui com a tradição, ou seja, com a entrega do produto. Você poderia, então, ter aceitado a minha proposta e o contrato ainda não teria se encerrado, né? Não teria se consolidado. A consolidação se daria, então, com a entrega da caneta, que é a nossa última fase. A conclusão, como eu disse, é a entrega da caneta, é a finalização do contrato e ela pode não ocorrer por alguns motivos, como, por exemplo, a aceitação não aconteceu no prazo estipulado ou a entrega do bem não aconteceu no prazo estipulado. E os contratos digitais? Bom, e aí eu venho dizer a você, meu aluno, que o contrato digital, ele segue o mesmo padrão. Professor, como assim? No contrato digital a gente não celebra um contrato diferente? Não. Essa venda poderia ter acontecido na internet. Eu poderia ter, ao invés de... Vamos mudar o exemplo do professor. Ao invés de eu procurar você para pagar os R$10 na caneta, eu poderia ver a sua caneta anunciada em qualquer site, né? Nós temos vários marketplaces hoje, né? Antigamente tinha um ou dois, hoje nós temos vários. Eu poderia ver a sua caneta anunciada nesse marketplace, fazer uma proposta de 10, você poderia voltar ela por mim a 15 e a negociação estaria no chat daquele canal e ainda assim seria um contrato. E assim são celebrados os contratos digitais. Então, no direito digital, os contratos têm algumas características peculiares, que determinam o quê? A necessidade de aprofundar questões normalmente aplicadas em contratos adicionais. Em que pese ainda celebremos contratos na internet, existem algumas peculiaridades, né? Por isso, mostro para vocês o direito contratual eletrônico e os contratos digitais. Bom, como que acontece, né? O contrato digital é válido? Será que o contrato digital é válido? Eu respondo para você, com certeza ele é válido. Vamos observar? Não há que se discutir mais a validade do contrato eletrônico, visto que esse entendimento já está pacificado e vem sendo tratado em âmbito internacional desde 1996, com as discussões da lei modelo da UNCITRAL. UNCITRAL é a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. Tá? O que fala lá no artigo 5º da UNCITRAL? Salvo disposição em contrário das partes, na formação de um contrato, a oferta e sua aceitação podem ser expressadas por mensagens eletrônicas. Não se negará validade ou eficácia a um contrato pela simples razão de se utilizarem de mensagens eletrônicas para sua formalização. Ou seja, é muito simples. Se nós temos meios adequados para que a informação saia do proponente, da pessoa que fez a proposta, para quem recebe a proposta, se eu posso te mandar um e-mail, por que não reconhecer esse e-mail como forma de contratação? Sim, então muito cuidado. Quando enviar algum e-mail, quando fizer alguma proposta, aquela informação digital pode servir de prova para uma contratação. Além disso,
O contrato eletrônico consiste numa numa transação realizada por meio eletrônico. As declarações de vontade também são realizadas por meio eletrônico. Bom, veja que esse texto é de 2006. Hoje, né? Isso é ainda mais evidente, né? Hoje não temos dúvida alguma que podemos celebrar contratos pela internet, inclusive o fazemos. Nós temos dois tipos de contrato, né? O contrato tipo, que é um contrato pré-formatado. É aquele contrato que você entra no site e você consegue mudar pouca coisa nele, né? Eles são similares ao contrato de adesão do consumo, e eu vou explicar isso para vocês, né? Só que aí que tá, o que você pode alterar do contrato é uma pequena parte e ela é discutida com o contratante. Para exemplificar melhor para você, é como se no exemplo da caneta, nós somente pudéssemos negociar o dia que ela seria entregue, né? O contrato tipo, todo o resto, o valor, tudo que mais constasse no contrato, a forma de pagamento não seria negociada. Somente poderia ser negociado, você só poderia alterar o dia da entrega. Esse seria um contrato tipo. Outro exemplo de contrato tipo é o contrato bancário, que eu só posso discutir a taxa de juros e o prazo de pagamento. No resto eu não posso discutir, então seria um contrato tipo. Eu tenho contratos específicos, que são aqueles contratos que a elaboração é feita caso a caso, dependendo do status dos contraentes ou do objeto do contrato. Existem outros tipos? Sim. É sempre importante lembrar que como eu estou apresentando o tema para vocês, o nosso tempo não é tão vasto para lidarmos com todo o conteúdo ou com toda a profundidade do conteúdo, eu apresento alguns autores. Outros autores provavelmente vão organizar o conteúdo de maneira diferente. Então, é sempre importante você voltar para o seu material didático e procurar outras fontes de conhecimento. Bom, e aí, é muito importante lembrar da assinatura digital. Hoje, há certificados digitais que permitem o titular assinar documentos via internet, inclusive documentos públicos, como é o caso do e-notariado. O e-notariado, ele se trata de uma espécie de certificação. Você vai a um cartório, você faz uma certificação vinculada ao seu CPF e você consegue assinar documentos por via eletrônica. Você faz uma videoconferência com um cartorário e você assina documentos como se estivesse presente lá. Esse é o e-notariado. Também, nós podemos verificar advogados, juízes e promotores assinam documentos e anexam em processo valendo de assinatura digital. Hoje, queridos alunos, inclusive os processos são digitais. Eu, como advogado, movimento os processos pelo meu celular, pelo meu computador. E não é sequer mais possível apresentar petições físicas em papel nas varas, né, para que o juiz aprecie. Eu preciso, para movimentar um processo, ter um certificado digital, ter um cadastro no site do tribunal e movimentar o processo, me identificando como advogado, apresentando a procuração, movimentar o processo que tramita digitalmente. E eu faço isso por meio da minha assinatura digital. Contratos de trabalho e outros documentos também são assinados de maneira digital por meio de empresas que certificam a idoneidade de assinaturas, como a DocuSign, a CNB e outras. O que essas empresas fazem? Né? Você vai receber o seu contrato por e-mail, né? Vem um documento, você clica no link, é direcionado para a página dessa certificadora digital. Lá você assina dando a sua conformidade, né, verificando seus dados, seu número de celular, e-mail ou outras informações pertinentes, e você consegue assinar esse documento. E aí, queridos alunos, nós precisamos falar sobre
a responsabilidade dos provedores. Como que podemos falar? Bom, hoje, os provedores eles são responsáveis pela informação que trafega neles. Via de regra, eles não vão ser responsáveis pelos delitos praticados por terceiro, do qual eles não concorram, né, do qual ele não podia ser evitado. Mas eles podem ser responsabilizados em alguns casos de consumo em que a responsabilidade seja objetiva. Primeiro, nós precisamos entender o que é responsabilidade civil, tá? E como ela pode ser conceituada. Primeiramente, como um dever jurídico sucessivo de indenização, que é resultado da violação de um dever jurídico originário. Bom, eu espero que não, mas muitas pessoas já se envolveram numa colisão de trânsito. Normalmente, a pessoa que violou uma norma de trânsito, como cruzar o sinal vermelho, né, ou não obedecer uma preferencial, e gera dano para outra pessoa, por meio da responsabilização civil, deve indenizar a pessoa que estava correta, que não infringiu nenhuma norma e que sofreu a colisão, sofreu prejuízo material no seu veículo. Ou seja, se eu cometo um ato ilícito, se eu cruzo um sinal vermelho ou uma preferencial colido contra o veículo, eu sou obrigado, pela responsabilidade civil, a indenizar essa pessoa. Bom, e como se dá essa responsabilização? Eu tenho alguns tipos de responsabilização, né? Normalmente, a responsabilização do servidor, ela é subjetiva, ou seja, ela depende ou de dolo ou de culpa. Normalmente, dolo ou culpa integram a responsabilidade civil. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito? Você precisa ver que os provedores não podem ser responsabilizados por condutas que somente são atribuíveis aos usuários, ou seja, os crimes praticados por terceiros não podem ser imputados aos provedores. Disse que os provedores possuem responsabilidade subjetiva. E eu vou explicar isso para vocês. Primeiro, né, antes de explicar isso para vocês, haverá hipótese em que o servidor de internet vai responder mesmo não tendo culpa, tá? E a gente chama essa responsabilidade de objetiva. Notadamente, quando você estiver diante de uma relação de consumo. Também vou explicar isso para vocês. Nessa hipótese, o provedor pode responder até por erros de terceiro. Bom, inicialmente, preciso explicar para você o que está aqui no nosso material, que vem a ser o quê? A responsabilidade civil, ela tem 4 elementos, que é conduta, dano, culpa ou dolo e o nexo de causalidade. Vamos ver no nosso material? A conduta é a ação praticada. No exemplo que o professor deu para vocês, a conduta é cruzar o sinal vermelho. O dano é o dano que eu causei no outro carro. O nexo de causalidade é assim, o meu ato ilícito, né, a conduta praticada pelo meu carro ao cruzar o sinal vermelho, foi o que gerou dano, né, no carro da outra pessoa que ficou destruído. E esse meu carro é muito bonito, pode dizer. Bom, ao danificar o carro, eu consigo estabelecer um nexo, eu consigo identificar que o dano causado no veículo foi feito porque a pessoa cruzou o sinal vermelho ou cruzou o pare. Uma vez estabelecendo essa relação, eu tenho que ver se eu agir com culpa ou dolo, tá? A culpa é sempre quando eu deveria observar alguma situação. Bom, a culpa, ela sempre será decorrente de uma ação que não observou algum dever, ou seja, a culpa é decorrente de negligência, quando eu não observo alguma lei, e imprudência ou imperícia, que é quando eu não tenho a habilidade necessária para aquela situação.
essa é a responsabilização civil da maneira completa, né? Ou a responsabilização civil subjetiva. Por quê? Porque ela depende de culpa ou dolo. Mas eu tenho a responsabilização civil objetiva, que não depende de culpa ou dolo. Ou seja, eu só vou ter conduta, dano e o nexo de causalidade, independente de dolo ou culpa. Veja aqui, né, que a responsabilidade subjetiva, a diferença da subjetiva para a objetiva é que na subjetiva eu preciso ter culpa ou dolo, né? A responsabilidade objetiva basta que eu cause o dano na outra pessoa, né, por meio da minha conduta, que eu tenho nexo, e se isso ocorrer, eu vou ser responsabilizado, com certeza. No caso dos provedores de internet, a responsabilidade deles é objetiva quando estiverem na posição de fornecedores de serviço, ou seja, tiver um contrato de consumo. Perante os consumidores, ou seja, em relação aos usuários dos seus serviços, os provedores respondem objetivamente pelos atos ilícitos eventualmente causados. Bom, o professor vai explicar isso para você, né? Houve um determinado vazamento de dados, houve alguma situação que você sofreu. E aí, isso se deu em decorrência de um problema que aconteceu no servidor, tá? Nessa hipótese, nós estamos falando de responsabilidade subjetiva. O que você precisa entender é que na responsabilização objetiva, independentemente de de o servidor ter praticado alguma falha, dele ter agido com culpa no que aconteceu ou com a intenção, né? Eu esqueci de explicar isso para você, mas o dolo é quando eu ajo com a intenção de ofender outra pessoa, de causar dano a outra pessoa. Mas, ainda assim, no caso do provedor, ele mesmo, provavelmente, ele não teria essa intenção, né? Não agiria com dolo, mas, inclusive, ele não precisa ter culpa. A culpa dele no evento que te causou dano não precisa ser demonstrada. Por quê? Porque ele tem o dever de proteger você e, além desse dever, ele tem o risco da atividade empresarial. Numa relação de consumo, a pessoa que desenvolve a atividade empresarial, ela tem a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores. Bom, aproveitando o tema, né, vamos aprofundar na relação de consumo na era digital. Nós começamos esse estudo falando do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é previsto pela Lei 8.078 de 1990, uma lei antiga, e ele é reconhecido como direito fundamental na Constituição, está previsto lá no artigo 5º, 32, e ele fala assim, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Tá? E você precisa entender, querido aluno, você precisa entender que, por que o Estado protege o consumidor? Por um motivo óbvio. Todos nós somos consumidores. Ao comprar essa roupa, ao você comprar a sua, ou a gente adquirir internet, ou o plano de televisão que você assina na sua casa, ao adquirir produtos no supermercado, todos somos consumidores. E na estruturação da sociedade capitalista, tudo que você precisa fazer, basicamente, né, poucas coisas não são obtidas por meio de contratos de consumo. E isso implica diretamente na sua dignidade. Não ter acesso a bens de consumo ou, né, ser objeto de problemas com o consumo pode ofender a sua dignidade. Por isso, é a proteção constitucional. Bom, mas quem é consumidor? Todo mundo. Como o professor disse, todo mundo. Por que todo mundo? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final. Veja, todo mundo faz isso. Todo mundo compra produto e usa. Mas quem é destinatário final? Tá? O STJ já falou pra gente que destinatário final é aquela pessoa física ou jurídica que adquire bens e utiliza serviços para si próprio, sem que isso importe no incremento de alguma atividade comercial, ou seja, eu comprei para usar.
pequenas empresas e profissionais liberais, desde que sejam demonstrada vulnerabilidade técnica e jurídica, também são considerados consumidores, tá? Rapidinho para você, o que é vulnerabilidade técnica ou jurídica? Vulnerabilidade técnica ou jurídica é você não ter meios para enfrentar todo o potencial daquela empresa, né? A empresa tem mais recursos, advogados, conhecimento, e você, como consumidor, não consegue fazer frente a ela. Bom, e fornecedor? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Na dúvida, vender um produto é fornecedor. Está envolvido na cadeia de produção é fornecedor. E cuidado com a descentralização dos bens, tá? Por que esse aviso para você? Porque a descentralização da produção de bens pode gerar diversos fornecedores em diversos países e todos eles são responsáveis pelos produtos. Todos os fornecedores envolvidos na cadeia produtiva são responsáveis pelo produto, tá? E tome cuidado, tá? Que o CDC trata de maneira diferente produtos e serviços. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Ou seja, produto é o que você compra, né? Produto é o que você compra e utiliza. E o serviço? O serviço é uma atividade, né? A atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista, tá? Ou seja, alguém precisou fazer alguma coisa para você, é serviço. Você comprou alguma coisa, mesmo que não seja material, é produto, tá? Saiba diferenciar os dois. Professor, mas quais são os direitos do consumidor? Proteção à vida. Nossa, mas é tão sério assim? Claro, vários produtos, como carros que você compra, te expõe a risco. Saúde e segurança. Saúde por quê? Se você compra um cosmético que faz mal para sua pele ou para qualquer órgão seu, também. Se você compra um brinquedo que é perigoso para o seu filho, também. Você tem direito de receber informação adequada de como utilizar o produto, né? Quais os efeitos daquele produto. Você tem a proteção contra a publicidade enganosa, né? Contra a publicidade abusiva. Você pode rever as cláusulas contratuais, né? Você pode pedir, inclusive, a inversão do ônus da prova. Professor, o que é a inversão do ônus da prova? Bom, normalmente, quem alega tem que provar. Ou seja, se eu falo que você me vendeu uma comida estragada, você é o dono de um restaurante e vendeu uma comida estragada, eu teria que, normalmente, comprovar isso. Mas uma relação de consumo, essa situação é invertida, ou seja, o fornecedor é que tem que provar que a comida não estava estragada. Ou seja, há uma inversão entre quem tem que fazer a prova dentro do processo. Isso é determinante para a defesa do direito do consumidor. Bom, preciso explicar para vocês agora o que é um contrato de adesão. Vocês muito provavelmente já entraram num site e tem um contrato pronto para você. Ou você chegou para comprar algum produto ou serviço e tem um contrato pronto para você assinar. Você não pode discutir nada, você só tem a opção de falar que você quer ou que você não quer. Simplesmente. Né? Funciona assim com um contrato de internet, com um empréstimo bancário e várias outras situações. Esse contrato de adesão, ele é o contrato típico de consumo. É o contrato que você não pode discutir. E se você não pode discutir propriamente, você tem que ter os seus interesses protegidos. Vamos ver isso? O contrato de adesão é aquele qual não houve discussão das cláusulas, sobretudo por parte do consumidor, que, por consequência, meramente aderiu a ele. Ou seja, só falou que queria ou não. No contrato de adesão, as cláusulas ou foram aprovadas por alguma autoridade competente, como pode acontecer com os contratos bancários, ou, como é mais comum, foram estabelecidos de maneira unilateral pelo fornecedor.
E por isso o consumidor tem que ser protegido, né, nesse tipo de contrato, né? E se, professor, mas tudo bem, e se eu comprei alguma coisa, eu celebrei um contrato abusivo, como que eu posso me defender? Como que eu posso modificar esse contrato? Bom, se o seu contrato tiver cláusulas abusivas, ou seja, que exponham você a um risco ou a uma obrigação maior do que você deveria, né, desproporcional ao que você está contratando, você pode revê-la, porque ela é uma cláusula abusiva. Vamos ver isso? As cláusulas abusivas têm o intuito de estabelecer uma relação desigual de vantagens e desvantagens entre as partes envolvidas. Ou seja, se você comprovar que você está sofrendo um prejuízo, você pode reputar aquela cláusula como abusiva. E o que acontece? Tudo bem, minha cláusula é abusiva, foi reconhecida como abusiva. Bom, as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Como assim? Nulas de pleno direito porque elas vão ser anuladas. Vamos supor, você tem uma cláusula no seu processo, né? Você tem uma cláusula no seu processo, no seu contrato, e você entra com um processo para discutir ela. Bom, essa cláusula fala que você deveria pagar R$1.000 caso você cancelasse seu plano de internet. É uma cláusula abusiva. Se você ingressar com uma ação visando debater esse contrato, ela com certeza vai ser considerada abusiva e não vai surtir efeito, ou seja, não vai surtir efeito, você não precisa pagar os R$1.000. Bom, professor, o que é considerado mais cláusula abusiva? A que impossibilitem, exonerem ou atenuam a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza nos produtos. Que mais? Aqui subtraiam a opção de reembolso. Imagina, você não pode ser reembolsado por uma quantia já paga. Que transfiram a responsabilidade para terceiro. Você tem que cobrar de outra pessoa, né? Que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. É o caso dos R$1.000 para cancelar. Que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor, né? A reinversão do ônus da prova, né? Isso aqui não pode também. Determina a utilização compulsória de arbitragem. Tá. Isso eu vou explicar para vocês de maneira bem rápida. A utilização compulsória da arbitragem é assim, a arbitragem é um meio que você não vai para a justiça, você vai para um árbitro, você vai para uma câmara de arbitragem. E como que os fornecedores utilizam isso de uma maneira abusiva? Bom, você mora, vamos supor que você mora em Pernambuco e a empresa está sediada em São Paulo. E ela fala, olha, você tem que vir para São Paulo, participar de uma arbitragem aqui em São Paulo, se você quiser discutir esse contrato. Veja, isso dificultaria de uma maneira, tornaria inclusive impossível de você fazer sua defesa, a depender da situação e do valor do produto. Então, por óbvio, o consumidor, né, é defendido nessa situação e a cláusula, a cláusula que determina a arbitragem compulsoriamente também é declarada nula. Bom, e aí, meu querido aluno, nós temos algumas mudanças causadas pela internet no direito do consumo. Bom, a internet te prejudicou de alguma maneira, né? Mas também causou facilitações do consumidor, né? Hoje, com o e-mail para o saque, você já cria uma situação que pode gerar indenização para você. Mandou e-mail para o saque, não foi bem tratado, você pode ter direito à indenização. Você pode ter a responsabilização também do consumidor, caso ele faça uma postagem ofensiva. Eu sempre lembro de uma situação que uma pessoa reclamou de uma máquina de lavar, eu fiz todo um escarcéu e a empresa processou a pessoa depois. Então, muito cuidado com as postagens. E também houve a criação dos sites de denúncias. Gente, isso aqui funciona muito, tá?
eu sou advogado, eu tenho facilidade para entrar com uma ação e eu utilizo bastante o Reclama Aqui. Até para quando eu for comprar alguma coisa, né? O EBIT é muito bom porque ele te dá informações sobre empresas que já tem um cadastro lá, né? Te facilita para você não sofrer golpe. O portal do consumidor também e o consumidor.gov são outras situações que você consegue ter uma intermediação, são ferramentas úteis para a defesa do direito do consumidor. Bom, e por óbvio, né, as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, né, juntamente com a Constituição Federal e o Marco Civil da Internet, aplicam-se tanto as relações tradicionais como as relações dadas na internet. Bom, o CDC ela é uma lei antiga, né? E ela tinha uma grande preocupação com a impossibilidade de verificar o produto. A mesma situação foi importada para vendas digitais, tá? Mas em 1990 a gente não comprava e vendia pela internet, pelo menos não com a mesma frequência, né? E lá, hoje ainda se faz isso, né? Hoje ainda você pega o telefone, pede algum produto, algumas pessoas têm esse hábito. Mas naquela época era muito comum ver anúncios na televisão, fazer ligações e adquirir o produto por esse meio. Nessas situações, você não tinha a possibilidade de verificar se o produto era bom ou não. E, ardilosamente, as empresas não possibilitavam que você devolvesse esse produto. Então, o CDC veio justamente para, olha, você vai ter um prazo para se arrepender dessa compra. Hoje, na maioria das situações, nós importamos essas situações para as compras realizadas na internet. E aí, o que acontece? Ao comprar alguma coisa pela internet, você tem o direito de arrependimento, ou seja, a partir da data do seu recebimento, você tem 7 dias para devolver o produto sem ter que justificar, simplesmente por não gostar, por mudar de opinião. Você tem esse direito. Vamos ver o nosso material? Bom, a mesma situação foi importada para as vendas digitais, ou seja, eu aplico o que foi criado para a questão do telefone para as vendas ocorridas na internet, ainda que exclusivamente praticada nesse meio, tipo como, por exemplo, cursos e músicas online. Há entendimentos formados que, quando o bem se exaure, ou seja, quando eu paguei para escutar uma música, paguei para assistir um jogo, né, não há direito de arrependimento, que eu acabei de falar para vocês, né? Por exemplo, paguei para fazer um download, fiz o download, não tem mais como voltar atrás. Bom, seguindo agora, nós vamos para a parte final da nossa aula, nós vamos falar sobre o cenário cibernético, tá? E o que a gente vai tratar agora? Bom, o desenvolvimento tecnológico causou profundas transformações na nossa sociedade, sobretudo na maneira pela qual nós nos relacionamos. O direito também foi afetado e se obriga a acompanhar todo esse movimento, né? Meu querido aluno, no decorrer da nossa aula, nós tratamos de diversas evoluções e de diversas ferramentas que nós precisamos utilizar nesse período todo. Essas ferramentas, essas situações fizeram com que o direito se desdobrasse para tentar pacificar os conflitos oriundos das novas tecnologias. Esse último quadro da nossa aula, né, já se despedindo do professor, que vai ficar saudoso de ter vocês aqui, alunos, para nós darmos uma última olhada para esse cenário. Vamos fazer isso? Bom, os aspectos negativos que vieram desse contexto cibernético falam que o progresso da internet é inerente ao homem. E nós fomos feitos para evoluir, inovar e continuamente buscar avanços. Contudo, muitos avanços podem também ter se tornado em retrocesso em meio a tantos benefícios a indivíduos que procuram por oportunidades para se beneficiar com a falta de conhecimento do que é novo. Bom,
As novas tecnologias abrem portas para as novas ameaças, né? Se nós temos novas tecnologias, nós temos novas ameaças. E muitos recursos circulam pela internet, boa parte deles possui valor econômico, né? Hoje você usa o seu celular para acessar sua conta no banco, você faz pagamentos, você tem a possibilidade de fazer pagamento, inclusive, por aplicativos de mensagem, né? Além disso, os criminosos utilizam também de dados íntimos, né? De vídeos, de fotos, de informações sigilosas, íntimas, que poderiam ser utilizadas para obter vantagem. Ou seja, ele pega esses dados e chantageia você, né? Há vários outros crimes que acontecem no cenário digital, como o cyberbullying. Bom, o crime cibernético é toda ação ou omissão humana que, de algum modo, lesa ou expõe a perigo bens juridicamente tutelados no ambiente digital. Isso é, toda ação típica, antijurídica e culpável contra ou pela utilização de processamento automático e eletrônico de dados ou da sua transmissão. Professor, fiquei um pouco confuso. Não tem problema. Vem comigo que eu te explico. Os crimes cibernéticos são os mesmos que acontecem no meio... eu tenho crimes típicos do meio digital, mas eu tenho crimes também que acontecem na vida real, como furto, como outras situações, e são transplantados para o meio digital. A diferença única é que muda-se o meio em que um crime é praticado. Um estudo da Norton, divulgado no dia 20 de setembro de 2011, mostrou que 80% dos adultos no Brasil já foram vítimas de crime na internet, sendo que 77 mil pessoas são vítimas de crime cibernético por dia no país. No mundo, são 1 milhão de pessoas vitimadas por dia em 24 países pesquisados, cujos prejuízos chegam a 388 bilhões em 2010. Gente, são números assustadores. Nós não necessariamente tomamos o cuidado que precisaríamos quando entramos no ambiente digital. E é interessante estudar os fenômenos, os crimes digitais que acontecem nesse ambiente, para que também possamos celebrar maneiras de evitar que esses mesmos crimes aconteçam. Bom, um dos crimes digitais, né, um tipo de crime digital é o malware. Malware é o mais comum de todos. É um software malicioso, popularmente conhecido como vírus, né? Meu computador está com vírus. Que adentra em um dispositivo com a intenção de repassar informações ou de causar danos ao sistema operacional. Esse ataque depende da interação do usuário para que ele se consuma, de modo que somente ocorra a invasão do dispositivo no momento em que o operador abre uma mensagem ou e-mail, né, contendo vírus. É o famoso vírus de computador, o malware, que ele tem alguma intenção de roubar seus dados ou de fornecer informações para o criminoso. E ele faz isso por meio de um e-mail ou de um aplicativo ou qualquer outro meio de ingressar no seu computador. O outro é o phishing. O phishing é como pescaria, né? Ou o golpe da pescaria. Consiste em uma dissimulação na qual a vítima é atraída para que, pensando se tratar de um conteúdo legítimo, clique num link, né? Ou acesse uma página falsa e execute algum arquivo com o fim de haja o furto de dados e acesso e elevação de privilégios. É um ataque cibernético aliado a uma tática de engenharia social. No caso do phishing, o conteúdo é interessante, é um produto com valor mais barato, ou é uma notícia, ou é um vídeo de nudez pornográfico, né, que gere a intenção na pessoa, por isso que ela acaba praticando. O ransomware é, na verdade, uma espécie de malware, utilizado para o sequestro de dados. E ele conta com duas formas de atuação, as concomitantes e as não concomitantes. Tá? Bom,
eu também tenho o crime da apropriação do número celular por meio do SIM card virgem. Esse crime, ele é muito comum. O que acontece? O fraudador, ele se apropria de um chip virgem, né? O mesmo chip que você utiliza no seu celular. Ele pega um virgem e por ajuda da própria operadora, ou por o golpe que é praticado, né, na pessoa que vai fazer o cadastro, ele consegue colocar o seu número de celular naquele chip virgem e aí por meio dessa prática ele consegue habilitar seus aplicativos de mensagens, seus códigos de banco, né? E por isso até, né, por esse tipo de prática que se criou a dupla verificação, ou seja, há uma verificação do celular e há uma no e-mail ou outra situação que aí não dependa do seu celular para ser habilitado. Mas esse crime é muito comum e tem sido muito praticado e gera muito prejuízo. A outra possibilidade é o impersonating, que é muito comum, tá? Várias vezes, esse crime aconteceu na minha família, semana passada. Tentaram se passar pela minha irmã e pela minha mãe, tentando praticar esse golpe. Como que o fraudador procede? Ele pega uma foto sua de uma rede social e com um número diferente avisa a pessoa, olha, mudei de número, tal. E ele começa a conversar com a pessoa. Quando ele consegue envolver a pessoa nesse golpe, cria intimidade, começa a falar com essa pessoa, ele prontamente pede uma transferência de dinheiro ou pratica outro tipo de golpe envolvendo essa pessoa que acreditou estar conversando com a pessoa conhecida. Outro crime, e esse é mais comum e mais antigo, é o crime do falso boleto. Como é praticado o crime do falso boleto? O crime do falso boleto ele é praticado simplesmente encaminhando um boleto que seria destinado ao pagamento da sua internet ou de algum débito que você não deveria pagar, né? ou que deveria pagar. E nesse boleto, ao pagar, você está transferindo dinheiro para a conta de uma pessoa. O golpe do falso boleto ele é feito de diversas formas, né? Às vezes fala-se que é uma promoção e você precisa pagar o boleto para ter acesso à promoção, ou simplesmente é encaminhado para a sua caixa de e-mail com uma informação de que caso você não pague, você vai ter uma multa, enfim. Mas diversas pessoas caem nesse golpe que já é bem comum. Os botnets são redes de computadores que foram previamente invadidos e infectados com malwares capazes de fazer com que essas máquinas sejam controladas remotamente, sem permissão de seus donos. Bom, os botnets, eles são utilizados para infectar vários computadores. Normalmente, uma rede pública, uma rede aberta, é suscetível a esse tipo de situação e quando você conecta com o seu próprio dispositivo, celular ou computador, você também é infectado e você começa a fornecer dados para esse malfeitor, para esse criminoso. Bom, os crimes digitais também, e infelizmente, envolvem crianças e adolescentes, tá? Os novos instrumentos tecnológicos conectam as crianças e adolescentes a inúmeras oportunidades. Inclusive agora, na pandemia, né, nós tivemos várias crianças que só tiveram acesso à educação por meio da internet, né? Com certeza, existe uma capacidade de potencializar o exercício de seus direitos, né? Como a liberdade de expressão, né? Conversar com os amiguinhos, direito à liberdade de reunião e assembleias, direito à educação, como eu disse agora, né? Direito de jogar e brincar, né? Os jogos digitais são muito comuns hoje, né? Entre vários outros, né? Que são previstos na Convenção Internacional sobre o Direito da Criança. Mas o que você precisa pensar é que, além dessa oportunidade, né? E é impossível hoje, né? Todos nós estamos conectados à internet, inclusive a criança. Então, com certeza, a internet também vai se tornar, se é risco para nós, para todos nós, será para as crianças também. E o que exige é uma cautela maior
no trato das crianças e da internet. Bom, o acesso à internet, como dito, acarreta um alto risco para as crianças e adolescentes, tornando também vítimas de crimes digitais. Há um grande esforço legislativo para evitar que esses crimes ocorram. E quais são esses crimes? Bom, o primeiro, e talvez mais revoltante, né, é a pornografia infantil. O Código Penal diz que produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente é crime. O artigo 241 fala que também vender, expor à venda vídeo ou outro registro de pornografia que contenha sexo explícito, né, de criança também é crime. Ou seja, já há previsão no Código Penal para esse tipo de crime. O ECA fala que também vai punir quem oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir ou publicar ainda e divulgar por meio, inclusive intermediário de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou registro que contenha cena de sexo explícito com pornografia envolvendo criança ou adolescente. Então, o que você precisa saber é que qualquer prática, ou seja, receber e manter consigo é crime. Por óbvio, filmar, participar da distribuição também mas o simples compartilhamento da pornografia infantil, a simples manutenção do arquivo no seu dispositivo já é um crime e deve ser observado. Bom, a criança também deve ser protegida contra o conteúdo violento. A criança deve ser protegida em conteúdos que sejam inapropriados para a sua idade, violentos. E por isso criou-se a classificação indicativa prevista nos âmbitos dos artigos 74 a 76 do ECA. Bom, mais uma situação é a publicidade infantil. Bom, perceba que a criança é inocente e muitas vezes ela é facilmente manipulada. E vários comerciantes, né, por uma questão agressiva de mercado, investiram em publicidades direcionadas para as crianças, querendo que imputar nela, né, incutir nelas, colocar nas crianças uma vontade de adquirir seus produtos. Esse tipo de publicidade deve ser feito com muita cautela, porque a criança não tem os filtros que o adulto tem e, com certeza, exposta a esse tipo de publicidade, fica fragilizada e acaba ou adquirindo esse produto, né, ou forçando os pais para adquirir, ou ficando frustrada por não poder ter acesso a esse tipo de bem de consumo. E aí, o mercado, né, ou o empreendedor, de maneira ardil, aproveita a vulnerabilidade da criança e do adolescente para obter vantagens indevidamente por meio do intermédio de estímulos de marketing. É a publicidade que eu falei para vocês. Isso pode acarretar, além do estímulo ao consumismo e à formação de valores materialistas, ao incentivar a obesidade, quando se trata de alimentos, né, a erotização, ao enfraquecimento dos valores culturais e democráticos. Tá? A criança fica suscetível ao que é exposta, né? O outro crime digital praticado contra a criança é o cyberbullying. A palavra bullying, né, tem origem na língua inglesa e faz referência a bullying, que entendemos como o quê? O valentão. Aquele valentão é aquele que maltrata ou utiliza de violência constante contra as outras pessoas por motivos supérfluos. É justamente esse ato de maltratar e violentar o outro de forma sistemática e repetitiva que é determinado, né, que é denominado bullying. Falamos de cyberbullying, então, quando a agressão, essa perseguição, se passa pelos meios de comunicação virtual, como nas redes sociais e nas demais mídias virtuais. O termo cyberbullying
descreve as formas de bullying que utilizam tecnologia, de uma maneira bem simples, né? Cujo fator objetivo é a clara intencionalidade do agente da prática que pratica a conduta de ferir psicologicamente a vítima. Bom, o cyberbullying, ele foi conhecido e debatido já. Hoje, ele não é mais desconhecido, não é um assunto que é uma novidade recente. Recentemente, tivemos campanhas para valorização do diálogo e para enfrentamento desses assuntos, né, dentro de escolas e outras situações. Mas isso não fez com que o cyberbullying se interrompesse. E também exige uma postura mais atenta dos legisladores, né, e dos profissionais, tanto do direito como da tecnologia, de observar esse tipo de situação. Também conta-se com a tecnologia para identificar e punir os criminosos. Bom, como se faz isso, né? Entidades internacionais traçam métodos para a averiguação de crimes que seguem uma sucessão de ações bem definidas. Primeiro, obtém-se a coleta de mídia, né? Normalmente você consegue ver a Polícia Federal apreendendo computadores, apreendendo né, todo tipo de mídia que possa ser utilizada para identificar, né? Depois se examina, extraem-se os dados que serão analisados pelas ferramentas forenses e, com a análise desses dados, criam-se informações que, assim processadas, resultam em evidências. As evidências serão o que vão fundamentar uma possível denúncia. Para tanto, existe um procedimento computacional de transformar as mídias em evidências do delito, o qual foi traçado principalmente pela International Organization on Computer Evidence, por meio da entidade norte-americana Scientific Working Group on Digital Evidence, também, que segue uma sucessão de ações bem definidas, que são as que a gente já viu no slide passado. Pessoal, dessa forma, nós encerramos a nossa jornada de conhecimento do direito digital. Como eu disse nas outras oportunidades, foi uma satisfação estar aqui com vocês, né? Eu gosto muito, eu amo ser professor e eu com certeza vou gostar dos resultados que esse curso vai trazer para vocês. Eu gosto muito de ter o contato com esse aluno, né? Eu gosto muito de poder estar com vocês e eu me sinto honrado de poder ser o professor dessa disciplina. Espero que você aí desse outro lado, que você que esteja recebendo esse conteúdo, você meu aluno, possa ter aprendido, né? Estamos encerrando o curso, e recebido esse conteúdo com a mesma satisfação que eu tive ao passá-los para vocês. Espero vocês, né, que me procurem pelos meios que estão sendo disponibilizados, pelas redes sociais. Quero ter esse contato com você, meu aluno. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por ter vindo até aqui comigo e que você também desenvolva esse interesse pela matéria e divida-o comigo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.